Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos fazer uma primeira introdução sobre os polígonos, ok? Bora lá então. Bom, pessoal, para nós começarmos, vamos falar sobre a palavra polígono, né? Polígono vem da junção de duas palavras gregas, poli, vários, e gonia, que é ângulos. Assim, polígono simplesmente denota uma figura que possui muitos ângulos. Mas vamos ver uma definição mais prática. Primeiro, pessoal, esses três conceitos são muito importantes. Polígonos são figuras planas e fechadas. Então, ó, nós temos duas informações aqui. A polígono é uma figura plana, isso quer dizer que ela não é uma figura em três dimensões, não é um sólido geométrico, uma figura plana, e ela é fechada, por exemplo, como essa que está aqui em cima. Ela não pode ser como essa que está aqui embaixo. Perceba que essa figura ela começa e ela não termina onde começou, tá vendo? Então ela está aberta. Então essa aqui de baixo, ó, não é um polígono. Para ser polígono tem que ser plano e fechado. Segunda característica, para ser polígono tem que ser delimitado apenas por segmentos de reta. Então eu tenho aqui uma estrelinha, né, belezinha de estrelinha. Perceba que todos os segmentos são retas. Nesse aqui de baixo eu tenho uma reta e de repente eu tenho uma curva aqui, tá vendo? Essa curva faz com que essa figura aqui de baixo não seja um polígono, ok? Terceira característica de um polígono, eles se interceptam somente nas suas extremidades. Então, os segmentos de reta só se interceptam aqui quando nós vamos para o outro segmento de reta, só nos finais, tá vendo? Não acontece aqui, ó, como nesse aqui de baixo, né? Os segmentos de reta não se cruzam nos polígonos. Então, todos esses aqui de baixo têm alguma coisa que faz com que eles não sejam polígonos. Os polígonos são sempre esses aqui de cima, ok? Nós podemos classificar os polígonos de duas maneiras, como côncavos ou convexos. Em alguns lugares você vai encontrar convexos e não convexos no lugar do côncavos. Alguns lugares, alguns materiais você não vai encontrar a palavrinha côncavo, mas vai encontrar a palavrinha não convexo. Tudo bem, a mesma coisa. Então, né, você de olhar talvez você perceba a diferença entre um côncavo e um convexo, né? Os convexos são aqueles que normalmente nós usamos na geometria, né? Que nós temos mais propriedades são sobre os convexos. E os côncavos, eles não são muito utilizados. Característica para definirmos côncavos e convexos. Perceba que nos convexos nós sempre vamos ter ângulos de no máximo 180 graus, né? São ângulos menores que 180 graus. Já no convexo, não. Então, por exemplo, se você pegar esse ângulo aqui, ó, interno desse cara que parece um M, vai ser um ângulo com certeza maior do que 180 graus. Mas uma outra definição, um outro jeito mais fácil até de nós definirmos um côncavo e um convexo é o seguinte: se você pegar dois pontos, né, no côncavo, sempre existem dois pontos que, se você pegar eles dois e traçar uma reta entre eles, vai ficar um pedacinho dessa reta para fora do polígono. Isso não quer dizer que são todos os pontos, mas existem pelo menos dois. Tá vendo? Então existem pelo menos dois. É claro que se você pegar dois pontos, por exemplo, nesse que parece um L, você pegar dois pontos aqui no cantinho e traçar uma reta, essa reta não vai, né, ficar uma parte para fora do polígono. Mas existem esses dois pontos aqui, por exemplo, que quando eu traço uma reta entre eles, uma partinha da reta fica para fora. Então isso define um polígono côncavo. A mesma coisa com esse aqui, ó. Se eu pegar um pontinho aqui, traço uma reta entre esses dois pontos, fica um pedacinho dessa reta para fora, polígono côncavo. Agora, pessoal, com os convexos isso não vai acontecer. Você pode pegar qualquer polígono convexo e pegar quaisquer pontos dentro desses polígonos, e sempre que você traçar reta sobre esses pontos, a reta vai ficar todinha dentro do polígono. Então, polígono côncavo e polígono convexo. Agora vamos para os elementos de um polígono. Um polígono ele tem lados, então os segmentos de reta que delimitam o meu polígono,
eles são chamados de lados, ok? E nós podemos determinar esses lados, não é, pelos seus vértices aqui, que nós já vamos falar, ok? Então, sempre colocando um segmentinho de reta em cima. Nós temos os vértices, que são os encontros, né? Então, todas as vezes que dois lados se encontram, eles formam um vértice. Então, nós usamos as letrinhas maiúsculas para os vértices, né? Porque são pontos, ok? Então, ó, aqui nesse caso é um hexágono, então eu tenho 6 vértices, ok? Então, são os vértices. E nós temos também as diagonais. Então, todas as vezes que nós ligamos dois vértices que não são consecutivos, esses vértices formam diagonais. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vértice D, um não consecutivo é o B. Então, eu ligo D com B e eu tenho diagonal. Eu tenho também a diagonal CA, porque C e A são vértices não consecutivos. Se eu, por exemplo, fosse achar as diagonais aqui desse hexágono, eu poderia ligar o A com o E, o A com o D e o A com o C. Como não são vértices consecutivos, formam diagonais, ok? Bom, uma última característica que nós vamos ver nesse vídeo é a questão dos ângulos. Então, todo polígono possui ângulos internos. Então, em cada um dos vértices, nós temos um ângulo. E esses polígonos também possuem ângulos externos. Esses ângulos eles são formados pelo prolongamento de um dos lados. Então, você prolonga um dos lados. E o ângulo que ele faz com o outro lado, o lado adjacente, é determinado, então, o ângulo externo, ok? Então, ó, prolonga um lado, esse ângulo aqui é um ângulo externo. E uma coisa bastante usada, né, é que o ângulo interno, então vou chamar esse ângulo aqui de A, e esse ângulo de E, o ângulo interno mais o externo forma 180 graus. Então, como é um prolongamento, né? Então, aqui nós temos um ângulo raso, né? Uma retinha. O ângulo A mais o E, formando, então, 180 graus. Bom, pessoal, essa foi a parte 1 da introdução sobre os polígonos. Alguns elementos que são muito importantes, muito bom você conhecer. E eu vou fazer uma parte 2 de introdução com outras informações também muito importantes, ok? Espero ter te ajudado. Deixa o seu like para me ajudar também. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Nos vemos nos próximos, então. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.